Bondoso amigo, Mestre Jesus, em Teu nome aqui nos encontramos. Pedimos permissão ao nosso Pai, ao nosso Criador, para que juntos realizemos mais uma tarefa. Derramai, Senhor, sobre todos nós, sobre toda a humanidade, toda a Tua bondade, mediante as nossas carências, as nossas necessidades. E assim, em Teu nome, nós damos por iniciado o nosso compromisso de hoje. Que assim seja. Queridos irmãos, muita paz para todos, muita luz em nossos corações e nossas mentes. Hoje nós temos uma tarefa cujo tema é alienação mental. Algo que nós já conhecemos de muitos e muitos e muitos anos. Graças a Deus nós somos espíritas. Sabemos que nada é em vão, nada é inútil. Sabemos também que o acaso não existe. A doutrina espírita nos orienta, nos preenche de conhecimentos voltados para a realidade do Espírito, o ser que todos nós somos. Esse Espírito, esse ser milenar, que tem várias trajetórias reencarnatórias, que já passaram por muitas experiências, por outros mundos, que já construíram, que já destruíram, que tiveram várias famílias e que hoje aqui está. O referente a este planeta é de 30 bilhões de espíritos. É muita gente. E todos nós temos uma carga referente aos comportamentos do ontem. Uma carga que pesa, que está registrada na nossa consciência, na consciência de cada um. Sabemos também que quando nós negligenciamos, infringimos as leis, fica registrado em algum lugar, em algum ponto em nós. Então, nós temos diversos problemas a serem ressarcidos, a serem reestruturados, reprogramados. Só que alguns trazem cargas mais pesadas, mais difíceis. Porque existem fatos que ocorreram conosco que nos criou lesões no corpo físico, braços, pernas, em outros órgãos. Mas já existe também um grande número de irmãos que trouxeram consigo uma situação irregular na mente, no seu campo mental. E daí, então, os comportamentos, as atitudes tornam-se preocupantes. Pessoas que, com o tempo, saiu em busca do nada, perderam-se totalmente.
desconheceram a própria família, a si mesmo, até os próprios princípios, os próprios conhecimentos. É como se tivesse acontecido com ele uma lavagem cerebral. É porque, ligado aos seus processos, às suas atitudes, mediante ao nível de agressividade, a presença do espírito que foi maltratado é muito forte. E nós entramos em processos obsessivos, porque nós também temos um campo chamado mediunidade. Nós temos registros conosco que caracterizam, que determinam o nosso caráter, a nossa índole. Isso já vem conosco. Alguns já nascem até mentalmente doentes, com um agravante muito forte, mediante alguns déficits de assimilação, de observação, de análise. É notório. Outros quase não se percebem, mas são muitos, são milhares os casos. A ciência, a medicina vem crescendo, evoluindo nesse aspecto. A psicanálise, a psiquiatria, a psicologia vem trabalhando, vem acolhendo, vem atendendo, vem assistindo a inúmeros casos, graças a Deus, para que haja os reajustes, para que haja o reconforto. Sabemos que estamos vivendo a era da depressão, da esquizofrenia também, da bipolaridade, que estão ligados a essas interferências, que vai direto no campo mental e distorce alguns princípios que deveriam tomar uma ordem, mas está desordenado, está descompensado. O medo, a culpa é muito presente, porque nós fizemos atrocidades, nós cometemos atrocidades no passado. E a lei é a lei. A lei não vai deixar nada impune, está escrito. É a grande realidade que está em cada um de nós. Então, graças a Deus, com a presença constante da ciência, da medicina, existem remédios, drogas que dão um refrigério, promove um certo equilíbrio, diminui os impulsos, auxilia no momento dos surtos, para que haja um controle, um melhor controle de intenção, controle de atitudes. Para a gente ver que nós temos esse amparato. Nada está esquecido. A presença divina está em tudo. Mas são muitos e muitos e muitos os casos. Nessa encarnação, alguns irmãos que cometeram atos terríveis, depois que comete, ele mesmo se cobra. Entra em um processo de martírio para consigo mesmo. Muitos cometem até suicídio, mediante a tanta fragilidade, mediante a não saber depois administrar
seus próprios comportamentos. Agiu por impulso, agiu com raiva, com ódio, agiu por apego, agiu com maldade. Nós não fomos criados para degladiar com o mal em parceria. Vai chegar um momento que ele vai nos engolir, ele vai nos subjugar, ele vai nos escravizar de alguma forma. Assistimos certa feita uma jovem que tinha crises de epilepsia. Ela era epilética. Ela tinha vergonha quando a crise se manifestava. A crise se manifestava quando ela tinha um certo comportamento, uma certa atitude. É como se ela abrisse uma porta, ela acionasse um comando ou um controle, e aí a crise se manifestava. E naquele momento ela ficava super frágil. Algo a atiçava no chão e ela tinha aqueles tremores, a ponto até de fazer xixi na roupa, devido à força das crises no seu interior. E quando terminava todo aquele processo, ela ficava morta de vergonha. Ela pedia a Deus uma solução. Às vezes até dizia que preferia morrer. E nós dizíamos o seguinte: morrer não é a solução. Essas crises são reflexos seus do passado, comportamentos e atitudes suas. Quando há a cobrança e você se vê, nesse processo, nessas lembranças, nessa crueldade, a cobrança é direta na sua consciência. E é lá que estão as nossas culpas. É lá que se encontram os fatos que foram mal administrados, que foram feitos sem pudor, que foram cometidos sem nenhuma observação, sem nenhuma avaliação. E depois vem o reflexo, não tem jeito. Os casos de esquizofrenia, tem casos que é assim, muito preocupante. É medo, é insegurança, é culpa, é raiva, é ódio, aí vem o vício, às vezes vem as drogas, que já é do campo mediúnico com o processo obsessivo. É uma cobrança perversa e parece não dar trégua, porque foi muita maldade. Há um extremo muito grande a ser administrado, a ser reorganizado, e está com ele ou com ela, é dele ou dela. E para onde esconder-se? Como inibir? Como vetar? Não tem como. É como o ar que nós respiramos. Ele é constante, ele está aqui constantemente, 24 horas. É por isso que é necessário que haja uma certa racionalidade mediante a certos comportamentos. Depois do caso ocorrido, já está feito. Agora vamos sofrer as consequências. E aí vamos encontrar nas clínicas psiquiátricas, são inúmeros os casos de alienados com
sintomas diferenciados, mas muito próximos uns dos outros, muito próximos, com inúmeros tipos de drogas para cada função, cada controle, cada forma de administrar aqueles impulsos. Mas é muito claro, é perceptível, é notório. O paciente, o doente, como que ele se expressa, como que ele se mostra, como que ele se coloca. Muitas às vezes como inocente, mas ali quem está chamando a atenção é ele próprio. Quem está sinalizando é ele próprio, que deveria ter, pelo menos, amenizado o que foi ocorrido, né, os fatos. Mas é da lei, nós sabemos que é da lei, né? Então, nós estamos sempre pedindo a Deus, pedindo aos bons espíritos que ilumine, que proteja a esses irmãos que são dependentes dessas drogas, que a psiquiatria envia manda pelos receituários. Ele tem uma dependência, ele tem algo, uma doença, uma enfermidade aberta em si próprio, no seu campo moral. Ele traz em si uma culpa enorme, mediante a tantos e tantos momentos que poderiam ter sido evitado ou quem sabe até amenizado. Aquele momento é para ele refletir, é para ele analisar, e tem muitos casos que levam anos, muitos anos, que foram atrocidades terríveis. Então ela tem uma durabilidade, ela tem um tempo de uma cobrança muito séria, muito marcante. É importante orarmos por esses irmãos, pedirmos a Deus por eles. Claro, para que eles se fortaleçam, caiam em si, analise a sua própria história e melhore-se, fortaleça-se e comece realmente a mudar. Eu acompanhei uma menina que ela mudou muito, muito mesmo. Ela tinha as crises epiléticas terríveis. Ela tinha 31 anos, parecia um bicho, um animal às vezes. Como ela melhorou? O que eu percebi na clínica é que ela adorava ler. E quando entregávamos a ela um livro que falasse da vida de Maria de Nazaré, ela lia sorrindo, ela ria o tempo todo, e lia. Aquilo era fantástico. Apesar da doença, apesar da fragilidade, da alienação, ela trazia consigo já uma certa aproximação e conhecimento em relação a Maria Santíssima, a mãe de Jesus. E ela tinha uma afinidade. Muito bonito isso. Você vê que isso não isentou que ela passasse o que tinha que passar, porque ela negligenciou em algum momento, em uma época lá atrás. E a lei estava só ajustando ela. E naquele momento em que ela trazia para si aqueles conhecimentos, ela se deliciava daqueles conhecimentos, o irmão dela, um ano após que veio visitá-la, ele disse: poxa, como ela melhorou, olha os comportamentos dela.
Hoje ela é uma mulher, ela parecia um bicho. E realmente, graças a Deus, ela melhorou. Então, não é permanente, não é para sempre as alienações. É um período, é um processo, né? Vai ter um período até regularizar-se, até estabilizar o fato, a ocorrência. E o amor está mais presente no coração de todos nós, de toda a humanidade, do ser na Terra, do ser aonde ele estiver, em qualquer outro planeta, mais inferior, mais evoluído ou igual à Terra. Nós cometemos, trabalhamos, vivemos o mal porque nós nos afastamos do amor ou não sabemos o que é. O amor divino, o amor universal. Aí cometemos muitas coisas desnecessárias. Mas nada melhor do que corrigir, conhecer o bem, conhecer as leis e seguir em frente na sua jornada. Que Deus nos abençoe, nos ilumine. Ilumine, Senhor, cada vez mais e ampare a todos esses irmãos que se encontram nesse processo que traz consigo essas anomalias no seu campo mental, essas enfermidades morais e espirituais. Iluminai, Mestre querido, a todos nós também. Iluminai a equipe que hoje, agora nos assiste, a esses irmãos. Iluminai o Secam Luz, que passa por uma fase delicada, mas vai melhorar. Claro que vai melhorar. Tudo vai se estabelecer. Tudo vai se reorganizar. Muita paz, meus irmãos, para todos nós. Obrigado pela oportunidade. Muita paz.